E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Finalmente vamos encerrar o nosso assunto desapropriação aqui para o canal do Revisão PGE no YouTube. Nesse nosso último encontro, a gente vai tratar de alguns assuntos pequenos que não couberam nos outros encontros porque eles têm peculiaridades, enfim, são assuntos que mereciam um encontro especial só para reunir tudo e fechar esse assunto para você gabaritar desapropriação quando cair na sua prova. Perfeito? Então nós vamos falar de algumas situações especiais que ocorrem nas desapropriações. Esse é o tema do vídeo de hoje. Primeiro é o direito de extensão. Direito de extensão é muito simples. Ele ocorre quando o poder público ele quer desapropriar só parte de um imóvel. Beleza? Imagine uma fazenda, essa fazenda tem 1.000 hectares e o poder público quer desapropriar só 800 hectares. Em algumas situações, o particular ele vai ter o direito de extensão, ou seja, o direito a que o poder público desaproprie a propriedade na íntegra e não apenas uma parte, como era o objetivo inicial, beleza? Vamos ver as regras para esse direito de extensão. E aí a gente começa na Lei Complementar 76 de 93, que é a lei que trata especificamente da desapropriação para fins de reforma agrária, tá? Vamos lá, artigo 4º. Intentada a desapropriação parcial, o proprietário poderá requerer na contestação a desapropriação de todo o imóvel, quando a área remanescente ficar. Então aqui a gente aprende duas coisas. A primeira, desapropriação para fins de reforma agrária, o direito de extensão pode ser alegado já na contestação da ação de desapropriação, tá? Nas outras formas de desapropriação, especialmente por utilidade pública, há divergência doutrinária quanto a essa possibilidade, mas a gente vai ver um julgado do STJ a respeito, tá? Beleza? E segundo ponto, quais são os requisitos para esse direito de extensão? Olha só, é uma das duas hipóteses, ou seja, esses requisitos são alternativos, tá? Então, primeira hipótese em que o particular terá o direito de extensão, quando a área remanescente ficar reduzida à superfície inferior à da pequena propriedade rural. Pequena propriedade rural é um conceito que a gente não precisa especificar agora, mas só para não ficar no vácuo, é aquela inferior a 4 módulos rurais. Essa é a pequena propriedade. Se for inferior a 4 módulos rurais, e cada região do Brasil tem o seu próprio módulo, isso varia conforme o local do Brasil em que estamos, então, nessa hipótese, se ficar menor do que uma pequena propriedade rural, nesse caso, o particular terá direito à extensão. E a segunda hipótese é quando a área remanescente ficar prejudicada substancialmente em suas condições de exploração econômica, caso seja o seu valor inferior ao da parte desapropriada. Ou seja, aqui nessa hipótese não interessa se é grande ou pequena propriedade rural, o que importa é se foi expropriada a maior parte da propriedade e prejudica substancialmente a utilização da outra parte, então terá direito de extensão. Um exemplo, já me ensinaram que exemplo é vida, então vamos a um exemplo aqui. Olha só, imagine uma propriedade rural e o poder público quer desapropriar a metade que faz frente para a estrada dessa propriedade rural e quer deixar a metade fundiária para trás, sem desapropriar. O particular ele pode muito bem alegar, olha, se está expropriando a parte que faz frente para a estrada, vai prejudicar substancialmente a utilização da parte que está fora da estrada. Por isso, eu, particular, tenho o direito que o poder público desaproprie esse imóvel na íntegra. Perfeito? Essas são as duas hipóteses que a LC 76 traz para o direito de extensão. E um julgado agora recentíssimo de junho de 2018, embora o entendimento já seja antigo, mas esse julgado é muito bom para exemplificar. Vamos lá, ó. Direito de extensão. Não há impedimento à postulação da indenização da área remanescente na própria ação de desapropriação, conforme posicionamento do STJ.
Ou seja, embora a doutrina tenha divergência, para o STJ, o direito de extensão pode ser alegado na contestação da ação de desapropriação. Beleza? E mais. Inexistência de violação ao comando incerto no artigo 20 do Decreto-Lei 3365. Prova pericial que confirma a inviabilidade de acesso à área remanescente após o ato expropriatório principal. Veja que nesse caso aqui o direito de extensão é até parecido com o exemplo que eu dei. Olha só, a prova pericial confirma a inviabilidade de acesso à área remanescente. Se está inviável o acesso à área remanescente, vai ter que desapropriar tudo, porque você prejudicou substancialmente a utilização daquela área pelo antigo proprietário. Perfeito? Fechado esse assunto, vamos ver predestinação e retrocessão. Perfeito? Vamos lá. Primeiro, o que é a predestinação? A predestinação é o ato do poder público de dar finalidade diversa ao bem que foi expropriado. Olha só, nós já vimos no nosso segundo encontro como funciona o decreto que declara a área expropriável. Perfeito? Certinho, né? Imagine que nesse decreto está lá escrito que aquela desapropriação ocorrerá para a construção de uma escola pública. E se o poder público não construir essa escola pública? O que nós temos? Nós temos uma predestinação. É a finalidade diversa daquela que foi declarada no ato expropriatório. Vamos ver as características dessa predestinação e veremos que tem dois tipos e que faz total diferença se é do primeiro ou do segundo tipo. Olha só. A predestinação ocorre quando o poder público dá ao bem expropriado finalidade diversa daquela exposta no decreto de desapropriação. Como a gente aprende lá em atos administrativos, os atos administrativos têm 5 elementos. Um desses elementos é a finalidade. E o ato administrativo ele sempre tem uma finalidade geral. Essa finalidade geral é atender o interesse público. E tem uma finalidade específica. Essa finalidade específica é dada para cada ato administrativo. É o fim, no caso concreto, que aquele ato administrativo pretende atingir. Se, em um caso concreto de determinada desapropriação, o que se pretende é desapropriar a área para construir uma escola, essa é a finalidade específica daquele ato de desapropriação. Se fere essa finalidade específica, nós temos uma predestinação. Contudo, nas situações em que houver desvio de finalidade, é o que estamos falando, mas manter-se a finalidade genérica, ou seja, não atingiu a finalidade específica do ato, construir a escola. Contudo, manteve a finalidade genérica, qual seja o interesse público. Não construiu a escola, mas construiu um hospital. Nesse caso, nós temos a predestinação lícita. Olha só, essa predestinação, embora tenhamos um vício na finalidade do ato, ela é lícita, não é um ato ilícito do poder público. Situação completamente diferente é essa aqui, ó. Caso não seja dada finalidade pública ao bem, haverá predestinação ilícita, também conhecida como adestinação, tá? Essa palavra não é tão usual, mas é importante você conhecer que eventualmente cai numa prova, o examinador é um pouquinho mais maldoso, você já fica sabendo que a adestinação é sinônimo de predestinação ilícita, perfeito? Nesse caso aqui, não é dada finalidade pública alguma ao bem. Por exemplo, o poder público desapropria e deixa lá o terreno baldio, não faz nada com ele. Ou desapropria e depois pega esse terreno e faz uma doação para alguma entidade privada. O poder público eventualmente pode fazer doações para entidades privadas. Nesse caso, nós teremos uma predestinação ilícita do bem. E quais efeitos essa predestinação ilícita tem? Vamos lá, aí agora a gente pula para o Código Civil, artigo 519, olha só. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, ou seja, não teve nem o destino específico e nem foi utilizada para obra ou serviço público, ou seja, não teve nem a finalidade pública geral. Nesse caso, caberá ao expropriado direito de preferência pelo preço atual da coisa.
Isso é a retrocessão. É esse direito de preferência que o antigo proprietário tem para o bem que foi expropriado e ao qual não foi dada finalidade pública. Beleza? Então você já aprende que a retrocessão ela está intimamente ligada com a predestinação ilícita ou a destinação. Só falaremos em retrocessão, que é a devolução do bem para o patrimônio do antigo proprietário de antes da expropriação, em caso de predestinação ilícita. Em caso de predestinação lícita, não teremos retrocessão. Perfeito? E um julgado agora, conforme preconizado no artigo 1150 do Código Civil de 1916, atual artigo 519 do Código Civil 2002, é o que a gente acabou de olhar. Não atendido o objeto descrito no decreto expropriatório, constitui obrigação do poder público oferecer ao expropriado o direito de reaver o bem, que é a retrocessão, ou, não sendo isso possível, de reparar os danos daí decorrentes. Nós temos uma boa divergência doutrinária se o direito de retrocessão é um direito pessoal ou, em outras palavras, se ele se resolve em perdas e danos, ou se é um direito real, ou, em outras palavras, se ele se resolve com a devolução do bem. Prevalece majoritariamente que é um direito real. Contudo, o STJ entende que, sendo inviabilizada a devolução do bem, nesse caso, se transforma em um direito pessoal à indenização. Essa também é a posição da Maria Silvia Zanella de Pietro, beleza? E, já dando uma dica para você em administrativo, se alguma divergência estão do mesmo lado, o STJ e a Maria Silvia, vá nessa corrente, cara. É 99% de chance da banca querer ouvir isso daí, sabe? STJ mais Maria Silvia Zanella de Pietro é uma combinação imbatível para concurso público. E agora, o nosso último assunto em desapropriação é desapropriação por zona. Mas para entender desapropriação por zona, também temos que entender abatimento da indenização e contribuição de melhoria, que você que já estudou tributário sabe que é uma das formas de tributo no Brasil. Vamos lá e vamos ver como se interrelacionam esses três institutos. Vamos lá. Olha só, no Decreto-Lei 3365, artigo 4º, vamos ver sobre a desapropriação por zona. Olha só, a desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra que se destina e as zonas que se valorizarem extraordinariamente. Então nós temos duas situações onde podemos ter essa desapropriação por zona. A primeira situação são das áreas que são ligadas ao imóvel que se está desapropriando e que são necessários ao desenvolvimento da obra que se quer realizar com aquela desapropriação. Perfeito? Então imagine que a gente quer construir um viaduto. Para construir esse viaduto a gente tem que desapropriar o imóvel X. Contudo, para fazer a obra desse viaduto, a gente também vai precisar do imóvel Y. Então, se desapropria também esse imóvel Y. Essa já é a primeira modalidade da desapropriação por zona. A segunda modalidade é quando a obra que vai se realizar valorizará vários imóveis da região. Imagine uma área de dificílimo acesso na zona rural, no meio da Amazônia, sabe? E o que acontece? O poder público vai construir uma estrada asfaltada, duplicada, bonitinha ali. O que o poder público pensa? Olha, eu vou gastar muito para construir essa estrada e os fazendeiros que têm terras muito desvalorizadas naquela região vão oferir um lucro muito alto. Por quê? Porque essas terras se valorizarão sobremaneira. Então o que o poder público faz? Ele desapropria a zona inteira. Ele desapropria essa zona inteira para quê? Para pegar para si, poder público, o lucro decorrente da valorização dos imóveis que decorrerá, por sua vez, da obra pública realizada. Essa é a desapropriação por zona, beleza? Vamos continuar lendo o artigo aqui. Em consequência da realização do serviço, beleza? Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à
revenda, beleza? A própria declaração da desapropriação já vai ter que especificar essas duas espécies. Se está desapropriando porque é necessário para a obra ou se é porque é uma área que presume-se que se valorizará, então o poder público desapropria para depois auferir um ganho com essa venda futura. Perfeito? Vamos lá? Artigo 27 do mesmo decreto-lei. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender especialmente à estimação dos bens para efeitos fiscais. Beleza, isso aqui a gente está falando da sentença na ação de desapropriação. E o que importa para a gente nesse artigo 27 agora é só essa parte final. Olha só, o juiz ele analisará vários aspectos, inclusive a valorização ou depreciação da área remanescente pertencente ao réu. Imagina o seguinte, o réu aqui na ação de desapropriação, ou seja, o desapropriado, ele tem 3 imóveis, ele tem 3 fazendas naquela região. O poder público desapropriou uma fazenda desta para fazer uma obra pública. O expropriado ele vai ter direito a justa e prévia indenização por essa fazenda. Perfeito. Agora, se essa obra pública valorizar os 2 imóveis remanescentes daquele mesmo proprietário, essa valorização pode ser descontada do valor da indenização. É isso que diz aqui o artigo 27. Veja, não estamos falando de desapropriação por zona. Estamos falando de um desconto na indenização da desapropriação em virtude da valorização da área remanescente, tá? Esse instituto aqui ele é pouco aplicado na prática, mas ele é bem importante para resguardar os interesses da fazenda pública. Você que quer ser advogado público, presta atenção nisso daqui. Perfeito? Um julgado agora para a gente saber diferenciar as hipóteses. Olha só, na desapropriação, direta ou indireta, quando há valorização da área remanescente não desapropriada em decorrência de obra ou serviço público, dispõe o Estado de 3 instrumentos legais para evitar que a mais-valia decorrente da iniciativa estatal locuplete sem justa causa o patrimônio de um ou de poucos. Quais são esses 3 instrumentos legais que o poder público tem para fazer com que a valorização decorrente da obra pública venha para os cofres públicos e não fique de modo injusto no patrimônio particular? Esses 3 instrumentos são a desapropriação por zona ou extensiva, que é a que a gente começou falando aqui, que é justamente aquela hipótese em que desapropriam a zona inteira, porque a obra pública valorizará toda aquela região. Nós temos também a cobrança de contribuição de melhoria, tá? Nós não vamos aprofundar aqui em contribuição de melhoria, porque esse é um assunto do direito tributário, mas basta você saber que o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização do imóvel em decorrência de obra pública. Perfeito. E a nossa terceira hipótese é o abatimento proporcional da indenização a ser paga da valorização trazida ao imóvel. Aqui é o artigo 27 que nós acabamos de ver. O poder público ele tem essas 3 hipóteses. E como que ele utilizará cada uma dessas hipóteses? Aí essa tabelinha que eu trago aqui para a gente fechar esse nosso encontro e fechar a desapropriação. Olha só. A valorização imobiliária decorrente da obra pública, ela pode ser uma valorização geral ou uma valorização específica. A valorização geral é quando valoriza toda a região. E a valorização específica ou especial é quando valoriza apenas um ou alguns poucos imóveis em específico. Se estivermos falando de uma desapropriação específica, é o caso de abatimento do valor da indenização, que a gente viu lá do artigo 27, ou seja, o expropriado que ainda tem um imóvel na região, a valorização desse imóvel se descontará do valor da indenização. Beleza, esse é o caso aqui de valorização específica. Quando estamos falando de valorização geral, se essa valorização for ordinária, ou seja, essa obra pública presume-se aumentará o valor dos imóveis daquela região de uma forma, vamos dizer assim, normal em termos econômicos. Então, é o caso de se utilizar a contribuição de melhoria, Instituto do Direito Tributário, uma das 5 formas de tributo do Brasil, tá?
Já se essa valorização for extraordinária, ou seja, é uma valorização muito além dos limites normais, não faz sentido cobrarmos um tributo desse particular aqui, porque esse tributo provavelmente vai ficar maior do que até o valor originário da propriedade dele. Então, se temos uma valorização extraordinária, recomenda-se ao poder público, agora sim, utilizar a nossa desapropriação por zona, porque aí a fazenda pública, ela desapropria um imóvel que valia 100 mil reais e depois da obra pública, ela vende esse mesmo imóvel com uma valorização extraordinária, por exemplo, a 500 mil reais, 5 vezes mais. Por quê? Porque aquela obra pública valorizou toda a região. Esse é o caso da desapropriação por zona. Beleza? Esses foram os nossos encontros para falar de desapropriação. Nesses encontros você pode ter certeza que tem tudo de importante que você precisa saber para ir muito bem em uma prova que cobre desapropriação. Seja na prova objetiva, seja na discursiva, seja até mesmo na prova oral. Beleza? Aproveite cada um desses vídeos, continue no nosso canal, se inscreve e vamos juntos!